Olá, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Tô Muito Aí. E esse é seu projeto AIF 5000. Aqui eu mostro como você, jornalista, vai trabalhar na sua área sem estágio, sem currículo e ganhando aí minimamente 2 vezes o piso do salarial do jornalista brasileiro. Eu sou a Patrícia Alves e o nosso tema de hoje é: qual o próximo passo depois do jornalismo? Então, você acabou de se formar em jornalismo, qual é o próximo passo? Trabalhar com jornalismo. Parece óbvio, não é? Mas não é óbvio. E eu vou mostrar para você aqui hoje por que não é. Então, e começando, o porquê que não é. Porque dependendo do que você fizer pela sua vida, este próximo passo, ele pode acontecer ou ele pode não acontecer. Mas, Patrícia, como assim ele pode acontecer ou ele não pode acontecer? Primeiro, vamos falar daquele caminho que pode acontecer ou não, tá? Qual é esse caminho que pode acontecer ou não? É um caminho que você já conhece, que é o caminho do jornalismo tradicional, a maneira tradicional de trabalhar nessa área. Então, por que eu digo que você já conhece? Porque você já sabe quais os passos, você já sabe o que você tem que fazer. Só que esse é o caminho mais difícil nos dias de hoje, para que você realmente consiga trabalhar no jornalismo. Então, você já sabe que você vai ter que buscar uma vaga de estágio, você vai ver se você se encaixa nesses pré-requisitos dessa vaga, se você está na localidade que você pode assumir, porque às vezes você está aqui, a vaga está lá no sul e você não pode viajar, então tem que estar na sua localidade. Se você tem tempo de experiência que eles pedem, porque às vezes uma vaga pede 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você vai se candidatar para essa vaga e você vai rezar para tudo aquilo que você acredita, para todos os santos, para que você realmente seja admitido. Então, esse é um caminho, para você ingressar no jornalismo depois que você tiver com o seu diploma. Agora, veja bem, esse é um caminho que não depende apenas de você, não depende só da sua vontade. Ele depende de vários fatores externos a você, e que hoje a gente pode dizer que são fatores desfavoráveis, principalmente no que diz respeito às contratações, que a gente sabe que é um mercado com bastante recessão, e também aos salários, que estão cada vez mais baixos. A gente vê todos os dias aí sindicato brigando com as empresas, para, no mínimo, ele ter aí um reajuste salarial dentro da inflação. É mais ou menos como se você estivesse tentando fazer um bolo. Você já tentou fazer um bolo? Essa é uma analogia interessante. Porque, assim, primeiro você vai lá, você pega a sua receita, você compra todos os ingredientes, você investe, nesses ingredientes, você segue toda a receita passo a passo e o bolo não cresce. Eu não sei se isso já aconteceu com você, se você já tentou fazer um bolo, Parece algo simples. Você fala, não, vou seguir a receita aqui, ó, sucesso. E não dá certo. E aí você fica pensando, gente, não é possível. Eu segui essa receita, eu segui o passo a passo. Aí você vai lá e tenta de novo, e o bolo não cresce, fica torto, Aí você tenta de novo, nada. Aí chega uma hora que você desiste, você fala, pronto, não sei fazer bolo, não dá, não consigo, não sou boa nisso. Você começa a duvidar da sua capacidade de fazer algo que no início parecia ser uma coisa simples, E por que isso não acontece? Porque tem vários fatores que influenciam diretamente nesse resultado. E que mesmo você seguindo a receita, passo a passo, muitas vezes ele não cresce. E não é que ele não cresce porque você fez alguma coisa errada. Ele não cresce porque, às vezes, o forno que você usou é diferente do forno que aquela pessoa que você viu a receita estava usando. Ele pode ser maior, ele pode ser menor. A forma que você usou pode ser diferente, isso influencia. O fermento que você usou pode ser outro, de outra marca. Pode ser a temperatura, pode ser o ambiente, Então, existem vários outros fatores que determinam, se esse bolo vai crescer ou se esse bolo não vai funcionar. Mais ou menos como a gente buscando emprego, Como você procurando emprego. Você foi lá, você foi para a faculdade, você desejou o jornalismo, você aprendeu aquela parada, Você estudou, você seguiu a receita. Você estudou por 3 anos, 4 anos, 5 anos. Você colocou dinheiro, nesse período. E eu acredito que não tenha sido pouco, Sabendo hoje quanto custa uma faculdade de jornalismo. E aí, não aconteceu. E aí pode ser que você pense, bom, eu não sou bom nisso.
né? Não sou boa nisso, né? Não é para mim. Você começa a duvidar da sua capacidade de fazer jornalismo. Olha que loucura. Mas, né, o que eu preciso, que é muito importante que você entenda, que assim como na busca do bolo, né, assim como na hora de fazer o bolo, que tem vários outros fatores que podem estragar, né, ou modificar a receita, esse resultado, no jornalismo isso também acontece. Por exemplo, você não tem estágio. Se você não tem estágio, como é que você vai aprender? Isso falando do jornalismo tradicional, desse caminho, no caminho da receita mágica, né? Que a gente acha que é a única receita que funciona. Algumas pessoas acham que é a única receita que funciona. Não tem estágio. Se não tem estágio, você não tem experiência. Se você não tem experiência, vai ser muito difícil você entrar no mercado de trabalho. Outra coisa, muitos jornalistas sendo formados ano a ano, ou seja, eu tenho muita demanda para poucas vagas disponíveis. Isso pode estragar o seu bolo. O mercado em completa recessão, né? E esse é um dos principais fatores de que talvez, né, este caminho aqui do tradicional pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça. Então, este é um caminho que você pode seguir. Me formei em jornalismo, vou buscar uma vaga no mercado tradicional. Então, aqui pode ser que aconteça, ou pode ser que não aconteça. Você vai lá, você vai seguir a receita, você vai mandar o currículo, pode até conseguir um estágio, mas pode ser que ele não aconteça. E aí começa a ser desesperador para algumas pessoas, né? Porque passa o primeiro mês e você acha que está tudo bem, passa o segundo mês, passa o terceiro, passa o quarto, já se passaram 6 meses, já se passou às vezes um ano, e você não conseguiu ainda uma vaga no mercado de trabalho. E aí a gente começa a se desesperar. Pode ser que você comece a pensar, bom, não sou bom nisso, e agora? Vou fazer outra coisa. Agora, o que eu quero trazer aqui para vocês, né? Que existe um outro caminho. E este outro caminho, ele é pouco conhecido, ele é pouco explorado, porque ele não é ensinado na faculdade. A maioria das faculdades sequer falam desse outro caminho. E o mais louco, gente, é que esse segundo caminho não é um caminho que pode acontecer ou não. Esse é um caminho que vai acontecer, se você quiser que ele aconteça. Porque os fatores aqui, eles não estão externos a você. Eles dependem única e exclusivamente de você. E eu trabalho nesse caminho há 22 anos. Eu vivo tranquilamente nesse caminho. Né? O mercado já passou por altos e baixos, né? Nesse período todo, desde que eu me formei em 1997, e eu continuo sempre, né, nadando ali em cima, tranquila. Por quê? Porque é um caminho que quase não tem concorrência. E da maneira como eu faço, que é totalmente freedom, né, eu tenho muitas possibilidades. E é este segundo caminho é que eu trago aqui para vocês, para que você conheça. Para que você possa, talvez, quem sabe, mudar esse rumo, mudar esse desespero, né? E aí que você possa enxergar, talvez, essa luzinha lá no fim do túnel. E nem é lá no fim do túnel, é uma luz bem grande, bem aparente, bem brilhante, sabe? É como uma estrela enorme no céu escuro, só que é uma estrela que você talvez ainda não conheça. Né? Então, esse caminho, se você conhecer mais a fundo, inevitavelmente ele vai acontecer para você. Tá? Para algumas pessoas demora um pouquinho mais, para outras pessoas é muito rápido, mas este é um caminho que vai acontecer, onde você vai trabalhar com jornalismo, né? E você vai ser o que eu chamo de jornalista freedom, porque você vai trabalhar com assessoria de imprensa freedom, né? Você vai trabalhar livre. Só que para que você enxergue este outro caminho, né? Para que você enxergue essa estrela brilhante piscando aí para você, é quase uma placa de venha, venha, venha. Mas por que algumas pessoas não enxergam esse caminho ou não conseguem olhar com mais profundidade para ele? Porque para que isso aconteça, você precisa mudar o que a gente chama de mindset, né? Que é uma parada bem, está sendo muito falada hoje, né? A questão do mindset. Porque assim, tudo nessa vida, né? A maioria das coisas nessa vida, você tem um problema e esse problema é um estímulo. E para cada problema e para cada estímulo, do outro lado, tem uma resposta. É para tudo, né? Eu tenho um problema desse lado e eu tenho uma resposta desse lado.
O que acontece nesse intervalo entre o estímulo e a resposta determina qual é o seu mindset e, consequentemente, determina a sua vida. Então, eu tenho um problema. Qual é o nosso problema hoje? Me formei em jornalismo e estou desempregado. Né? E aqui eu estou esperando um estímulo, né? Aliás, eu tenho um estímulo. A minha resposta, né? O que acontece nesse intervalo entre esse estímulo, né, de eu estar desempregado, formado em jornalismo, e essa resposta é que determina o meu mindset e que determina a minha vida. Então, assim, a gente costuma dizer que existem dois, né? O mercado da psicologia diz que existem dois tipos de mindset. O fixo, né? Que seria o mindset fixo? É aquela resposta rápida. Então, estou desempregado. Ai, culpa do mercado, é culpa da faculdade, essa droga de mercado, não consigo, por que eu escolhi essa área? Porque ninguém quer falar comigo, a culpa é do meu professor, a culpa é que ninguém me explicou. Então, assim, quem tem um mindset fixo, a tendência é que responda rápido e sempre reativamente. Né? Não sou eu, a culpa não é minha. E ele vai ficar ali paralisado. E aí, existem as pessoas que têm o que a gente chama de mindset de crescimento, ou a gente chama de mindset evolutivo. O que é um mindset evolutivo? Aquela pessoa vai demorar um pouquinho mais para responder. Mas por que ela demora um pouquinho mais para responder? Porque a mente dela, ela não vai em busca de uma desculpa, ela vai em busca de uma solução. Essa mente que vai em busca de uma solução, ela já está pronta para buscar esse caminho da assessoria de imprensa Freedom, né? Independente de o que seja. Nossa, assessoria de imprensa Freedom, nossa, que nunca ouvi falar. Nossa, eu estou ouvindo isso pela primeira vez. Jornalista Freedom, que parada louca. Não precisa de estágio, não precisa de currículo, vou ganhar bem. Cara, solução. Aí o seu cérebro, vamos atrás dessa parada. Essa é a resposta de quem tem um mindset, né, evolutivo ou de crescimento, como diz o mercado. Né? Então, e a sua criação, a maneira como você viu a vida, ou vem trazendo as coisas até aqui, tem muito a ver com essa resposta. Mas a gente não vai entrar muito nessa parada de mindset hoje, porque não é, né, não é o objetivo da nossa, né, do nosso tema de hoje. Mas o que eu quero? O que eu quero que você fique presente? Se diante desse estímulo, que é o teu desemprego, a tua resposta é só reclamar e não enxerga mais nada, cuidado, você pode estar com um mindset fixo. Né? Então, procure ler mais sobre isso e procure, antes de qualquer coisa, entender como você está respondendo a esses estímulos. Né? E aí, então, você vai se abrir para esse segundo caminho. Né? Então, por exemplo, até a gente falava a questão do bolo. Então, tem gente que fala assim, nossa, que bolo lindo que você fez. Parece que fazer um bolo é uma coisa simples. Não, gente, fazer bolo é uma parada super complicada. São vários ingredientes, tem uma coisa química ali, o bolo tem que crescer. Agora, não fez o primeiro, não fez o segundo, qual o caminho? Vou buscar outras receitas. Não deu certo esse bolo, vou buscar outra receita. Né? Ou então, eu vou criar a minha própria receita. Né? A assessoria de imprensa Freedom é aquele cara que é mais ou menos como chefe de cozinha. Eu vou lá, pego as receitas, né, pego os ingredientes e eu crio o meu bolo. Eu piro na minha receita, eu piro em alguma coisa minha aqui. Eu vou buscar, né, essa resposta, essa solução para o meu problema. Então, para que você possa trabalhar dessa forma, dentro do jornalismo, sem estágio, sem precisar ficar mandando currículo, sem precisar ficar acendendo vela toda noite, né? Deixar sua mãe sem dormir, deixar sua família sem dormir, lá esperando para que alguém te contrate, o que essa pessoa faz? Ela vai agir, né? Ela vai atrás de uma solução, ela fala, não é possível, não me conformo, não. E aí, o que você precisa, né? Além de ter essa mente aberta, né, para uma resposta diferente? Você tem que ter um espírito um pouco empreendedor, porque você vai ser o seu próprio patrão, né? Você é o chefe da cozinha, você vai escolher os ingredientes e você tem a liberdade para criar a sua própria receita dentro da assessoria de imprensa Freedom. Né? Por quê? Porque você vai captar os seus clientes. Você vai escolher a editoria que você mais gosta. Eu gosto de moda, eu gosto de gastronomia, eu gosto de internacional. O que eu gosto de fazer? Com o que eu quero escrever? Você define quais são as pautas que são relevantes, né? Para quais veículos você vai ofertar, para que elas tenham mais chances de serem publicadas, né? E elas vão ser publicadas em pequenas, médias, em grandes escalas, né? Minha matéria vai sair uma vez, vai sair 2 vezes, vai sair 10 vezes. Você pode escolher ter um cliente, você pode ter 2 clientes,
pode ter 3, 4, até 5 clientes dentro da assessoria de imprensa Freedom. Você consegue atender praticamente sozinho não, absolutamente sozinho. A partir de 5 clientes, eu falo que você já pode começar a empregar pessoas. Olha que louco, você sair de desempregado para ser um jornalista empregando pessoas. Isso é incrível. E o mais louco de tudo isso, gente, o que as pessoas às vezes não se ligam e elas não percebem, é que a decisão, né, para você seguir nesse caminho é sua, somente sua. Como assim? Porque assim, não dá para você seguir esses 2 caminhos ao mesmo tempo. Então vamos lá, qual é o primeiro caminho? É o caminho do tradicional. E qual é o segundo caminho? É o do jornalista Freedom. Não dá para seguir as duas coisas ao mesmo tempo, porque eles são opostos. Ou você vai ficar aqui esperando o seu currículo ser aprovado por alguém, ser contratado, sabe lá Deus quando, né? Ou você pode escolher a editoria dos seus sonhos, arrumar os seus clientes, mudar esse rumo, e literalmente. É como você ir para o norte ou você ir para o sul. Não é o mesmo trajeto, não é o mesmo caminho, são opostos. Nem a bagagem que você vai levar em cada uma das viagens são iguais, né? Então, se você vai para o norte, né, as chances são de que a sua bagagem tenha que ter biquíni, shorts, chinelo, porque o clima lá é quente. Se você vai para o sul, principalmente nessa época, você tem que levar casaco, cobertor, meia, entende? Não dá para fazer a mesma mala e seguir para os 2 lugares ao mesmo tempo. Né? Não funciona, né? Não funciona. Então, no jornalismo tradicional, né, quando a gente fala de jornalismo tradicional, que é esse jornalismo da redação, mesmo que você consiga uma vaga de emprego, né, mesmo que você consiga um estágio, né, apesar de todas essas dificuldades que a gente está passando aí hoje em dia, você vai ter que ter um perfil cumpridor de tarefas. Né? Você vai ter horário para entrar, você vai ter horário para sair, você vai ter um salário pré-determinado, né? Você vai ser mal remunerado, né? Na maioria das vezes, não sou eu que estou dizendo isso. Né? Se você não tem experiência, essa remuneração ela vai ser ainda menor. Pode ser que você não consiga um estágio agora. Então, assim, percebe? Mesmo que você, ou mesmo que você consiga entrar nessa área, você tem que estar disposto a isso. Ah, mas eu já tenho experiência, já trabalhei em jornal, já trabalhei em revista, sei lá. Não, eu estou tranquilo, eu estou aqui esperando por uma vaga, mas eu tenho experiência. Eu sempre digo aqui no canal, né? Eu digo algumas vezes aqui no canal que ter experiência não é, um fator determinante para você conseguir rapidamente se colocar no mercado de trabalho, porque o mercado está escasso. Por exemplo, eu não sei se vocês viram uma entrevista que eu fiz aqui na semana passada com o Evanildo da Silveira. O Evanildo já passou pelo Estadão, ele passou pela revista Isto É, ele trabalhou no Jornal do Brasil, ele tem 30 anos de experiência. E hoje ele é um jornalista, ele está desempregado e está trabalhando de freela, ele chegou a ser motorista de Uber. Isso significa que ter experiência não é, né, fator determinante. Eu trouxe um trechinho da entrevista do Evanildo aqui para você acompanhar comigo o que ele falou nesse dia aqui, ó. E apesar de toda a sua experiência, é algo que às vezes a gente fala aqui no canal, né? Que às vezes o tempo de experiência ele não é determinante para você se manter no mercado, né? Isso é uma coisa que aconteceu com você, porque você é um jornalista experiente. Mas a experiência, às vezes, pode ser até um empecilho para você se manter na redação. Porque as vagas estão diminuindo e as pessoas que têm mais experiência com salário maior vão sendo cortadas, né? Eu tenho vários amigos, praticamente todos os meus amigos da minha geração, com os quais eu trabalhei, e que eu conheço, não estão mais nas redações. São raros os que estão na redação, né? Nas redações. Eles tiveram que buscar outros caminhos, ou mudar de área de atuação, ou procurar montar um próprio negócio, um blog, uma assessoria,
porque mas não está fácil. Percebe? Então, o que ele fala, né? Qual a mensagem que ele passa aqui para a gente? Então, ele diz o seguinte, gente, os meus amigos todos estão fora, eles estão tendo que buscar outro caminho. Então, assim, quem tem experiência precisa buscar outro caminho. Imagina quem não tem experiência, você já não deveria estar fazendo isso, né? Então, essa é muito importante que você fique atento, né, para essas diferenças. Porque tem outra coisa, gente. Um jornalista freedom, ele jamais se conformaria com essa realidade. O freedom, que eu não sei se é o seu caso, ele quer deixar um legado, ele quer ter voz, ele quer deixar uma marca no mundo, sabe? As pessoas não vêm para o jornalismo para serem cumpridoras de tarefas, simplesmente. Né? As pessoas que eu conheço, né, que são jornalistas, que escolheram jornalismo, na sua grande maioria, são brilhantes. Né? Elas gostam, elas pensam, elas querem falar, elas querem produzir, elas querem deixar uma marca. Isto é um jornalista freedom. E o jornalista freedom jamais vai se conformar com aquela coisinha. Eu tenho horário para entrar, eu tenho horário para sair. Isso pode, isso não pode. Por favorzinho, será que você pode me pagar o meu salário? Olha, porque eu sou um jornalista. Não! Eu sou um jornalista. Eu tenho voz, eu vim aqui para dizer alguma coisa. Eu quero ser dona da minha vida, eu sou meu próprio patrão. Eu decido, como assessora de imprensa freedom, por exemplo, que horas eu vou fazer as minhas tarefas, como vai ser a gestão do meu tempo, quantos clientes eu vou atender, né? O que eu vou fazer com a minha vida, né? Eu quero 1 cliente, 2 clientes, 3, jamais, né? Um freedom não se conforma com essa parada do tradicionalzinho. Não, por favorzinho, me dá um emprego. Não tem essa. Se você tem esse perfil, não é um freedom. Não tem problema. Você pode seguir o seu caminho. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, gente, é assim, quem é você? O que você suportaria, né? Você suportaria não ser dono da sua própria vida, né? Sabendo que você pode ser dono da sua carreira, sabendo que existe um caminho onde você pode seguir? Então, quem é você? Qual é o seu maior desejo? O que você quer, afinal de contas? Você quer fama? É isso? Não. Tem gente que vai, não, meu sonho é... Eu escuto muito jornalista falar isso, gente, muito jovens, dizendo, nossa, sempre sonhei com uma bancada, né? Seu sonho é esse aqui, ó, eu trouxe uma outra fala que é muito interessante. Agora, eu não sei como é que estão as universidades agora, mas eu acho que na situação que o mercado está hoje, devia ser um dos focos, né? Quer dizer, trabalhar, preparar também para assessoria de imprensa. Mas aí também tem uma outra coisa, que é a expectativa dos alunos, né? Que talvez a maioria, ou a grande maioria, entra no jornalismo, não é para trabalhar em assessoria, eles querem... você tocou no assunto interessante. De preferência até ser repórter do Jornal Nacional, né? Não, pois é, mas e também não existe mais aquele jornalismo romântico, ambiente, sabe, jornalístico. Hoje, as redações são quase uma linha de montagem, né? O cara entra lá, tem que fazer 2, 3 matérias por dia. Eu não sei como é que está agora, mas tem um período que eu ainda estava lá em 2001, entre 2001, a gente via, né, começava a ver nas outras redações, o mesmo repórter tinha que fazer matéria para o jornal, fazer matéria para a agência, fazer matéria para o sistema de rádio da emissão, na Globo, né, fazer o sistema de rádio. Quer dizer, o cara fazia matéria para 3, 4 veículos, né, um grupo, né, com o mesmo salário. Então, é meio complicado, né, porque você não há tempo para romantismo. É meio que uma fábrica de texto. E mal remunerada. Conta mal remunerado isso, né? Porque... É isso. Não sou eu dizendo, tá vendo? O Evanildo tem experiência. Ele trabalhou há 30 anos dentro. Ele acompanhou, né, essa
esse processo, né, do mercado se deteriorando e entrando nessa fase de recessão. Então, o Freedom, ele não aceita, né, esse tipo de trabalho, né? Então, mas se é esse o seu sonho, se você pensar, não, eu quero trabalhar nessa produção, nessa fábrica, né, de produzir textos, ótimo, vai realizar, vai seguir em frente, vai procurar uma vaga de repórter, vai esperar até que isso aconteça. Né? Eu dei uma olhada ontem no LinkedIn, por exemplo, tinham 4 vagas para repórter de televisão. Quem sabe uma dessas 4 vagas pode ser sua? Quem sabe você realize o seu sonho? Né? Agora, vamos nos colocar dentro da realidade. Pensa de 0 a 10. Qual a chance de que isso realmente aconteça, se você for por esse caminho? Quantos âncoras, né, grandes de telejornal surgem por dia? Claro que um deles pode ser você, mas quais as chances? Então, de novo, esse é um caminho do que pode acontecer. É aquele caminho tradicional, é aquele caminho que não está no seu controle. Quem determina o que vai acontecer ou não é o mercado, está nas mãos do mercado, né? E como isso vai acontecer, né? Como é que eu posso fazer com que aconteça essa parada na minha vida? Não, Patrícia, beleza, já entendi. Realmente, esse é um mercado que pode ou não acontecer, e você está dizendo para mim que existe um outro caminho que vai acontecer, se eu quiser, que é o da assessoria de imprensa Freedom. Como eu faço isso? Você tem que seguir o que eu chamo dos passos para a fama, né? Existem alguns passos para você ganhar autoridade. Opa! Esqueci aqui. Então, assim, quais são os passos, né, para você trabalhar com a assessoria de imprensa Freedom? Primeiro, você escolhe a editoria com que você vai trabalhar. É a primeira coisa que você tem que fazer. Moda, esporte, saúde, beleza, o que você quiser, né? Você prospecta os seus primeiros clientes. Gente, o Brasil tem 21 milhões de CNPJ, de celebridade, de esportistas, de clubes, de faculdades, 21 milhões de CNPJs. Ou seja, tem muita opção no mercado. São infinitas opções, eu diria para você. Aí você começa a produzir boas pautas sobre esse assunto que você escolheu. Então, você escolheu moda, você vai falar sobre tendências, vai falar sobre cores, você vai começar a produzir. Então, escolheu a editoria, prospectou os seus clientes, começa a produzir boas pautas sobre isso. Você transforma essas pautas em notícias que sejam relevantes para a sociedade, porque o foco do jornalista Freedom é a notícia, né? E essas notícias, elas começam a ser publicadas. Ela é publicada no UOL, no Terra, na Isto É, na Veja, no Estadão, ou até nos veículos menores, ou seja, aonde você conseguir colocar os seus clientes, né? Seja na MEI mensagem, seja aonde for, não importa. Tá? Você começa a produzir matéria e colocar essas matérias. Então, você começa a circular no meio. Ah, você escolheu moda? Você começa a circular no meio dos estilistas, dos desfiles. Você vai ser convidada para petit comité, dependendo do quanto você for dedicado. Em alguns meses, você já pode estar alcançando uma boa reputação e, consequentemente, você vai ter fama e você vai ter respeito naquilo que você vive. Então, você vai trabalhar com jornalismo, você vai ter autoridade, você vai ter fama, e você vai ter respeito, e você vai ter dinheiro, né? Porque a remuneração do Freedom, ela realmente não tem limite, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu falo que minimamente você vai ganhar, minimamente e rapidamente, 2 vezes o piso do jornalista brasileiro hoje, que é na faixa de 5K, né? 5 mil reais. Esse é para você começar o seu trabalho, mas ele não tem teto, né? E qual desses 2 caminhos parece ser mais real para você? Qual desses caminhos você acha que pode realmente te levar para aquilo que você quer, que é o trabalho com jornalismo? Agora, a gente fala assim, não, mas eu quero ganhar dinheiro. Bom, gente, se você quer ganhar dinheiro, aí não tem mais 2 caminhos, esquece. Aí só tem um só, né? Não tem. Então, por exemplo, hoje, se você pensar no jornalismo tradicional, o salário base de um jornalista tradicional é R$ 2.400, dependendo do estado onde você mora. Na assessoria de imprensa Freedom, um cliente, você já vai ganhar mais do que isso, já vai ganhar 2,5.
né? Ou pelo menos esse piso salarial, um cliente, sem carga horária, sem currículo, você definindo como vai ser o seu dia, um contrato, você vai cobrar isso. Eu não sei se você sabe, mas qual é o teto máximo, né, de um jornalista assalariado hoje, de alguém que é CLT, que está no mercado, que consegue se manter no mercado? Vocês viram a fala aí do Evanildo, que, né, ele diz que quando você tem experiência e começa a ter um bom salário, é aí que você ganha um corte, porque daí vem novos jornalistas ganhando menos e estão sendo substituídos. Isso é fala dele, né, de quem tem experiência no mercado. Sabe quanto que é um teto? Na faixa, né, de R$10.000, dependendo do estado também. Agora, sabe quanto tempo, em média, um jornalista leva para chegar nesse teto? 15 anos, em média. 15 anos para você chegar nesse teto. Agora, eu quero que você faça outra conta comigo, tá? Do assessor de imprensa Freedom. Vamos supor que você comece, enxergue e comece a trabalhar com essa parada hoje. Se você se dedicar, né, a conseguir um cliente a cada 2 meses, hoje a gente está aqui em comecinho de março, dia 2 de março. Se você se dedicar a conseguir um cliente a cada 2 meses, no final desse ano, você vai estar faturando R$10.000 por mês. Ou seja, em 10 meses, você vai estar ganhando o que um jornalista tradicional leva 15 anos para ganhar, para chegar nesse teto. Percebe? Então, quando a gente fala de dinheiro, aí não tem dois caminhos. Aí, realmente, você tem um caminho só. Né? Se você falar para mim, não, meu sonho é esse, não, tudo bem. Né? Agora, o dinheiro não tem. Agora, todo mundo vai conseguir? Nem todo mundo vai conseguir. Mas é possível? Muito possível. Né? Vai depender do quê? Das suas habilidades, do seu conhecimento. Né? Mas as suas chances, elas aumentam muito se você estiver disposto a ter esse conhecimento e ganhar essas habilidades. Né? Ter um contrato hoje, né, na faixa desses R$2.500, porque são ciclos, né? Eu falo que o assessor de imprensa Freedom, ele passa por alguns ciclos evolutivos. Ele consegue o primeiro cliente, daí ele vai para o segundo, até chegar na remuneração que ele quiser. Hoje você, né, por exemplo, às vezes um evento de um fim de semana, você pode cobrar R$20.000, R$25.000, mas aí você precisa ter um pouco mais de experiência, já é um segundo passo. Você pode trabalhar com gerenciamento de crise, você pode cobrar 10, 15 mil para fazer um gerenciamento de crise. Isso também é outro passo. Você pode fazer um media training, né? Um media training, às vezes, de um dia, você vai cobrar 5, 6 mil. Também depende. Então, percebe? Você só tem que adquirir essas habilidades. Mas elas dependem só de você. Não depende de um mercado, não depende de currículo, não depende de uma vaga. Depende da sua disposição, né, de vir para esse mercado. Porque, como eu disse agora de pouco, se você começar a prospectar um cliente a cada 2 meses, olha o que vai acontecer com a sua vida ainda esse ano. Entendeu? Parou para pensar nisso? Então, eu pergunto para você, sinceramente, né, se eu acabei minha faculdade agora, qual é o próximo passo? E eu estou te apresentando 2 caminhos. Qual desses 2 caminhos você escolheria, né, com base nesses dados que você acabou de ouvir, aquilo que eu estou trazendo para você? Então, se você escolher o caminho da assessoria de imprensa Freedom, então o que eu convido? Eu convido você a estar aqui todas as terças e quintas. Dá uma olhada no nosso canal, consome o material que tem lá. Não é ouvir, né? Não é ver, não é só escutar, é consumir, é realmente colocar para dentro, transformar essa informação em conhecimento. Porque a informação pela informação, né? Quando eu só escuto, ela é só uma informação. Quando eu coloco ela dentro de mim, isso muda, transforma, transmuta, ela se transforma em conhecimento. Né? E esse trabalho que a gente faz aqui todas as terças e quintas, às 17 horas, ele é 100% gratuito e ele é 100% online. Né? Então, você se atualizando, você buscando, né, esse caminho, você começa a ter possibilidade real, né, de vir para essa parada. Né? Então, assim, e sendo bem sincera com você, de novo, né, sendo muito sincera e muito transparente, existem algumas coisas para serem feitas. Então, a primeira, né, vamos definir assim, existe aquilo que eu posso fazer por você. O que eu posso fazer por você? Trazer informação. Até aqui eu posso fazer para você. Né? Eu trago essa informação, eu trago passo a passo para você entrar nesse mercado. E aí existe o que você
pode fazer por você, que é transformar essa informação em conhecimento. Eu te levo até a bica, mas quem bebe água é você. Eu não posso lá enfiar sua cabeça e fazer você beber água. Então, eu posso te ajudar a entrar nesse mercado. Você tem condições de entrar nesse mercado. Eu posso levar você ali até a bica, né, que é essa bica linda de água cristalina, que é a assessoria de imprensa, mas é você que tem que tomar essa água. Então, se você tem uma faculdade de jornalismo agora, a primeira decisão é sobre qual é o jogo que você quer jogar. Qual é o caminho que você vai escolher. E neste momento, a sua estrada, né? Você chegou naquele momento da estrada que ela tem uma bifurcação e cada uma vai para o lado. E elas vão, cada vez mais, ela se distancia, né? Um caminho do outro. Então, qual deles você vai escolher? Daquilo que pode acontecer com a sua vida, e aí você fica esperando, mais ou menos como a receita do bolo. Eu vim aqui, segui a receita, mandei estágio, mandei currículo, tenho minha faculdade, nossa, tô aqui esperando. Esse é um caminho. Pode acontecer ou não, ou pode não acontecer. E o segundo caminho, que vai acontecer, porque esse aqui está no seu controle, né? Não depende de vaga, não depende do currículo, não depende de absolutamente nada. Você pegou os ingredientes e você vai produzir agora aquilo que você quiser, né? Então, qual desses dois jogos você vai jogar? Eu trouxe aqui, né, pra gente falar assim, nossa, uma assessoria de imprensa, como é que é ser assessora de imprensa? Eu separei aqui algumas fotos, eu tenho muita coisa. E eu tô organizando todo esse material para poder trazer algumas coisas para você. Eu separei algumas fotos de alguns trabalhos que eu já fiz dentro da assessoria de imprensa Freedom. Esse aqui foi incrível, né? Esse é um trabalho que eu fiz para vela, durante os Jogos Pré-Olímpicos de Vela, ali do Rio de Janeiro, né? Então, eu me especializei em vela e eu fui assessora de imprensa contratada para fazer esse trabalho. Esse aqui foi uma regata, Ilha de Caras. Eu fui contratada por esse barco, né? Onde estava o Lars Grael, aqui a Motos, patrocinada aí pela Austin, que é o Asa Alumínio, e eu fui fazer esse trabalho. Era uma regata muito legal, que terminou lá na Ilha de Caras, inclusive, foi muito interessante. Esse daqui foi uma matéria que nós produzimos ali na casa mesmo do Otávio Mesquita, tá ali atrás, tá ali o Rubinho, né, e a Fórmula 1, que ele tem pendurada na parede, que é bem famosa ali atrás. Esse aqui foi uma pauta incrível que eu fiz com o cantor Daniel, ali em Ribeirão, que a gente produziu. Aqui com o padre Fábio de Mello, também uma matéria que a gente provocou, porque assessor de imprensa, Freedom é isso, a gente provoca a matéria, a gente vai atrás, a gente produz e faz acontecer. Essa foi uma matéria maravilhosa que nós fizemos numa tribo, lá em Curitiba, uma tribo urbana, que eu fui pesquisar, eu falei, gente, preciso levar, né, fazer um trabalho em algum lugar diferente, aí descobri essa tribo, foi demais. Esse foi um trabalho ali, na verdade não foi bem um trabalho, foi uma oportunidade, né? Como a gente vive nesse meio, a Chevrolet fez um evento para jornalistas, e aí, obviamente, eu sendo uma assessora de imprensa do meio esportivo, também fui convidada, e a gente foi andar de kart, né, entre jornalistas, foi uma noite muito divertida, foi incrível. Então, esse daqui, gente, são alguns dos trabalhos que eu já desenvolvi como assessora de imprensa Freedom. Tem muito mais, né? Só na Stock Car são 12 anos de trabalho produzindo pauta. E o que é mais legal do assessor de imprensa Freedom? A gente tem que ser ousado, a gente tem que ser criativo, né? A gente busca a matéria. Eu falo que o trabalho do Freedom é produzir notícia todos os dias, boas notícias para serem publicadas. E aí o cliente, ele vem na esteira. Claro que o foco, né? Claro que é produzir boas pautas para que o cliente apareça, mas o nosso foco está na boa notícia. Então, isso é ser um assessor de imprensa Freedom, né? Qual é a área que você quer trabalhar? Qual a editoria que você gosta? E você vai produzir dentro dessa editoria, tá bom? Então, eu espero realmente ter aberto a cabeça de vocês hoje, né, para essa possibilidade, para você olhar com carinho para este caminho incrível, né, que eu digo sempre que não tem crise, onde você pode trabalhar rapidamente dentro desse formato. Então, assim, responde, sinceramente, não é para mim, obviamente, mas responde para você qual é o caminho mais atraente para você, né? Para onde você quer ir? É isso que eu quero que você se pergunte, né? Não é para mim, não. É para você.
tá bom? Então, eu tô aqui e assim, tô aqui para trazer conhecimento, para trazer informação, para você transformar isso em conhecimento. Eu não estou aqui para dizer se você vai para o norte, se você vai para o sul, né? Eu estou aqui para dizer para você que existem dois caminhos, né? Onde você pode trabalhar com jornalismo. Qual deles você quer? Se você escolheu da assessoria de imprensa Freedom, então eu estou por aqui todas as terças e quintas com conteúdo 100% online, 100% gratuito. E eu desejo a todos vocês, senhores jornalistas, que estão agora escolhendo um caminho para onde vocês vão, embarquem, né? Façam o seu embarque e tenham aí uma boa viagem, uma boa jornada, tá bom? Um abraço para todos vocês e até a próxima live, porque eu tô muito aí.